Muito boa tarde. Boa tarde a todos. E eu gostaria de saudar todos os confrades e amigos que aqui estão, na pessoa do Sr. Almirante Francisco Vidal de Abreu, e agradecer-lhe as simpáticas palavras que proferiu na minha apresentação. Eu tenho aqui um texto enorme. Vou tentar falar o mais possível, ou ser mais objetivo naquilo que eventualmente nos interesse mais. Eu gostaria de dizer que este título não é rigoroso. Não é porque, em grande medida, o texto que eu trago analisa os recursos portuários e os da Marinha Mercante, porém, com uma ligação muito forte com a criação da Marinha de Guerra Portuguesa, e creio que tentarei provar, ou pelo menos refletir sobre isso convosco, ao longo desta apresentação e depois do texto que será publicado nas memórias, como é de bom tom, e é uma característica muito interessante da Academia, publicar as memórias no fim de cada ano, e aí poderemos ver isto com mais pormenor. Porque considero que é uma questão que não está bem resolvida, que é precisamente o diálogo entre os poderes centrais e os poderes locais, os portos, porque isso também enquadra outro problema que também creio que não está totalmente resolvido, que é sabermos desde quando é que temos uma marinha de guerra, uma marinha permanente, uma marinha do Estado. A Academia de Marinha tomou a iniciativa de tentar responder a esta questão. Em pelo menos 2 simpósios ela foi debatida, o poder do Estado no mar e a história em 2009, a formação da Marinha Portuguesa em 2011 e ainda noutro, o mar como futuro de Portugal. Falou-se muito aqui desses problemas, e também há um volume publicado sobre as origens da história da Marinha, que eu sei que era a intenção do saudoso Francisco Contente Domingos reformular, ainda que não fosse da sua autoria, embora ele tenha coordenado a edição, como coordenador precisamente desta obra geral. O que há, digo eu, é um longo percurso, um percurso conhecido, desde Dom Dinis e os Peçanha, que aqui estudamos nesta Academia, e o século XVI, quando tudo me parece muito mais claro e com uma motivação especial que o suscitou. A defesa das armadas da Índia e dos roteiros marítimos do Império. Até aí, um longo caminho, repito, que não analisarei aqui, mas apenas referirei. Começamos na Idade Média, com os corsários do rei, a defesa da navegação de cabotagem, a cargo dos portos e armadores, muito vulnerável, normalmente, com os Peçanha e a manutenção de corsários em vários pontos, numa rivalidade que me parece muito pouco conhecida, e depois, de novo, com os portos, a necessidade de articulação com o poder central, designadamente a organização de armadas durante os reinados de Dom Afonso V, Dom João II e depois com Dom Manuel, e algumas continuidades durante o reinado de Dom João III, que me parece polémico, não teremos tempo para falar nisso aqui, e com Dom Sebastião, que me parece ser bastante interessante no estabelecimento de algumas práticas, e no sentido até, não é que isso seja minha função nem nossa função, de reabilitar um pouco a imagem deste reinado, que me parece muitas vezes injustamente definido ou explicado. E depois, pelo meio disto tudo, também outro tema que nos daria para muitas conversas, uma forte identificação de interesses, de articulação, de rivalidades, de problemas e novamente de cooperação com o vizinho castelhano. Há muita coisa que me parece também que deve ser estudada a partir desta relação entre a coroa e os portos. Analisarmos este diálogo, porque foi em grande medida nos portos, em todos os portos. Eu falarei sempre mais dos portos do norte de Portugal e inclusivamente de alguns projetos
que estão em curso, designadamente aquele que o nosso confrade Filipe Castro aqui referiu, do estudo das madeiras, porque me parece que há elementos muito grandes, há elementos muito significativos que nos permitem dizer que ao longo deste período, final da Idade Média, princípio da época moderna, se operou uma revolução tecnológica que transformou a arte de navegar, de explorar, de fazer a guerra, e isto aconteceu muito em Portugal, quando o resto da Europa marítima ainda se encontrava muito atrasada nestes domínios. Não é fácil falarmos disto. A historiografia portuguesa há muito que enfrenta um problema, e um problema que lhe foi criado pelas suas congéneres anglo-saxónicas, que a costumam ignorar. Aprendi com Francisco Contente Domingues que obras que tínhamos como pequenas bíblias, como a de Mann, sobre o poder naval, eram filhas de um contexto e traziam consigo uma espécie de celebração de duas realidades: o Império Britânico e a ascensão do poder americano, dele em parte decorrente. Quando muito, recuavam à expansão dos neerlandeses e deixavam somente, quando deixavam, como que uma nota de rodapé, ou como que em nota de rodapé, todo o passado marítimo ibérico, a sua originalidade, o seu alcance, e as bases que a todos os títulos ele lançou, sobretudo quando pensamos no caso português, que é pioneiro em muitos aspectos. Dito de outra forma e muito claramente, Portugal foi precoce nesta criação, a de um poder naval e do uso desse poder para construir um império, também ele marítimo, e para manter uma posição de muita força no contexto das nações da Europa da época moderna. Porque se no mar, se em terra éramos pouco mais do que insignificantes, embora tenhamos sempre alguns episódios a relatar, a verdade é que no mar tivemos sempre esta palavra forte a dizer enquanto durou a navegação à vela. Enfim, para não me desviar, Portugal foi pioneiro na organização de uma marinha de guerra permanente e na constituição de um aparelho logístico que a suportou, com origens neste final da Idade Média e resultante deste diálogo. Nos portos, a coroa encontrou navios especialistas, náuticos e homens dos ofícios, carpinteiros da Ribeira, principalmente calafates e outros que sabemos que circularam muito por todo o país e, sobretudo, em direção a Lisboa e ao grande estaleiro da Ribeira de Lisboa, também conhecido por Ribeira das Naus, e acho que é precisamente deste diálogo, deste processo, que resultou aquilo que é minha convicção ser uma das grandes obras de Portugal do início da época moderna. Unir interesses nacionais em torno do mar, perceber o mar como estratégico para a afirmação e prosperidade do reino. E é por aqui que eu andarei. E com isto, com esta introdução, já perdi grande parte do tempo. Así en el Mediterráneo como en el océano hay muchos y muy buenos puertos, ciudades grandes y ricas, muy frecuentadas de muchas gentes, grandes tratos de mercaderias. São as palavras de Pedro Medina dedicadas à Espanha, entendido no seu significado mais nobre, o de região que abarca toda a península, um mundo de portos e de movimento. A obra é de 1548, numa altura em que os portugueses e os castelhanos dominavam os mares e mantinham um monopólio de rotas que ligavam o mundo inteiro e que haviam explorado sistematicamente desde o século XIV, e sabemos, estamos a comemorá-la, não é? A viagem de Fernando Magalhães e Elcano deu definitivamente a conhecer em toda a sua dimensão. Pela primeira vez na história, e muito pela mão dos portugueses, que neste aspecto foram anteriores, foi organizada uma marinha capaz de intervir militarmente à escala global. Sucessivamente reeditada, a obra de Medina multiplica exemplos de vigor dos portos e agentes marítimos da península, em particular os portos portugueses. Mas, evidentemente, não estarão ausentes outros portos, outras comunidades portuárias que aqui eram explicadas ou eram referidas e representadas. Porque estes portos não se fizeram sem ligações. Desde logo as que estabeleceram neste espaço ibérico e foram tão influentes em história de exploração como a da circunnavegação ou da construção do mundo global. Temos outro problema.
o estudo da expansão marítima portuguesa e castelhana, mesmo a generalidade da expansão europeia da época moderna, pecou durante algum tempo, ou durante muito tempo, pela tendência de se fazer, ou para se fazer, do ponto de vista dos poderes centrais. Um pecado de que a atual investigação ainda não se redimiu. Durante muito tempo fomos contaminados, digamos assim, por uma concepção historiográfica muito factual e ela persiste a influenciar-nos. Se examinamos negócios, aludimos a medidas régias que regulamentavam o comércio. Se nos centramos no estudo das expedições marítimas, vem-nos à ideia um conjunto de diplomas do rei e do poder central que reputamos como essenciais para o desenvolvimento da construção naval, da organização de viagens e do que delas esperava esse mesmo poder. Se pensamos na preparação de uma armada, centramos-nos na figura do vedor régio, um príncipe ou um cavaleiro da Casa Real, e esquecemos-nos de todos quantos, a nível local, andaram em volta dos navios e dos financiadores dessas empresas. Enfim, e para não estender mais esta lista, se analisarmos as formas de relacionamento com os povos das regiões com que se contactava, logo recordamos um conjunto de instruções políticas labradas nas chancelarias e conselhos régios, que temos como cruciais para a construção do mundo ultramarino, e mais tarde colonial, olvidando os agentes privados e simples imigrados que o fizeram no dia-a-dia. Podemos desculpar-nos com a escassez da documentação. No caso português, isso faz algum sentido. Os arquivos são pobres porque foram devassados ao longo dos séculos. Mas com ou sem documentos, sobrepõe-se uma tradição de narrativas, chamemos-lhe nacionalistas, que viu nesta área de estudos um modo de glorificação do passado e da pátria. Tem mais de 100 anos e deixou marcas muito fortes. Ultimamente, porém, a atenção que dedicamos a outros documentos revela que esses processos foram muito mais complexos e que, se a intervenção dos reis e poderes centrais foi importante, pois caíamos noutro erro se esquecêssemos ou minimizássemos a presença da coroa, do poder central e das suas políticas até ao advento das sociedades liberais, esteve longe de ser exclusiva e, em alguns aspectos, nem sequer foi decisiva. Que documentos são esses? Falo deles aqui muitas vezes, quando aqui estou, com todo o gosto e prazer. Os contratos notariais, as cartas trocadas entre mercadores, que começamos a conhecer. A correspondência mercantil é absolutamente extraordinária. E estes documentos, mais documentos municipais, documentos dos portos, abrem-nos todo um novo mundo de relações, de conexões e de sociabilidades que importa conhecer, sob pena de perdermos grande parte do sentido das coisas. Mesmo as crónicas dos reis e a documentação dos arquivos centrais deve ser olhada de outro modo. Por exemplo, as crónicas. É interessante nós verificarmos, às vezes, em pequenos episódios. Há um que, para mim, me parece decisivo. A visita, por exemplo, de Dom João II ao Porto e a visita ao estaleiro de Miragaia, e logo a seguir a compra de 2 naus, e logo a seguir o facto de o seu sucessor, Dom Manuel, ter mandado construir os navios de Vasco da Gama, precisamente em Miragaia. Isso representa alguma coisa e normalmente passa despercebida. Há uma pequena nota que acontece. Na documentação municipal há toda uma série de documentos depois que nos mostra precisamente o processo de construção dos navios de Vasco da Gama, e depois, por exemplo, eu gosto de ler os processos da Inquisição, não do ponto de vista... Claro que sim, que eles são importantes por tudo e todos nós os conhecemos, mas muitas vezes, precisamente, pelos pequenos factos relatados a bordo de navios e as informações que esses processos inquisitoriais nos dão sobre a vida a bordo, a vida dos mercadores ou a vida dos marinheiros. Evidentemente, estas notícias levam-nos diretamente ao terreno, e se não fosse este tipo de documentação, agentes menos, chamemos assim, notórios, estariam condenados a passar por esta história anónimos, e, no entanto, eles foram tão importantes na construção deste mundo, um mundo onde entra poder central, onde entram mercadores, onde entra financiamento destas pequenas empresas, e é interessante nós verificarmos depois toda uma corrente que se cria
eu mais uma vez digo que aquela que conheço melhor é do norte de Portugal. Mas é fascinante perceber quando encontramos uma rede de mercadores que está estabelecida, eu falarei aqui de uma à frente, ou de mais do que uma, que está estabelecida em todo lado, mas nós depois esquecendo assim os grandes centros como Antuérpia, como Sevilha, como Burgos para os seguros, mas vendo-os depois em Bilbao, em San Sebastián, em outros portos assim mais secundários, chamemos-lhe assim, e perceber depois todo um edifício que se cria, uma corrente de importação de mercadorias, o ferro para a construção, não é só para a construção civil, mas muito para a construção naval. E depois, coisas que às vezes passam despercebidas. Eu se vos disser aqui que todos os anos há envios e remessas de espingardas, arcabuzes, picas, lanças, artilharia, pólvora, que vem da Biscaia e dos lugares para o Porto e é lá transformada e é lá utilizada, normalmente isto passa mais ou menos despercebido, é pouco conhecido. Acontecia. Portanto, há redes importantes que asseguram o funcionamento de um estaleiro. De todo este aqui um diálogo mais local, nasceram estes portos com grande expressão, ou pelo menos com uma expressão a nível nacional interessante. Nós temos este complexo portuário de Lisboa, mas depois temos aquele complexo portuário nortenho. Eu falarei já dos portos. Que abarca o Porto, depois todos aqueles pequeninos portos ali à volta, ainda dentro do Rio Douro, e depois até Vila do Conde, por exemplo. E temos aqui precisamente a criação desta síntese tecnológica que guarda coisas do norte da Europa, do País Basco, do Mediterrâneo, e se percebe na construção de navios cada vez mais modernos que circulam e que são integrados nas frotas. Queria também dizer-vos que nada disto, evidentemente, nada disto se fazia sem informação. É também neste processo de criação de recursos de que a coroa e que a Marinha de Guerra, a Marinha do Estado, chamemos-lhe assim, e sem problema, se vai servir, precisamente esta troca de informação. Uma primeira nota, estar informado era conscientemente um trunfo. E agentes dos portos estavam informadas, fazendo precisamente desta informação sistemática e do conhecimento um requisito indispensável para se fazer comércio a longa distância e encontrar formas de relacionar com o outro. Nestes domínios, o poder central ou os poderes centrais tinham muito a aprender com os mercadores. Em função dos negócios, não havia cidade portuária que não tivesse um serviço de correios, que chegava a todo lado, mesmo aos espaços que o Estado procurava interditar. E esta é uma das grandes diferenças entre a postura dos privados e dos Estados na época moderna. Em vez da rivalidade, os primeiros preferiam a cooperação, o entendimento, mesmo quando precisassem do Estado para... eu creio que isto... ok, sim. Mesmo quando precisassem do Estado para assegurar a sua própria rivalidade com outras cidades, os problemas que tinham com outras cidades. Lembro-me do apresamento de um navio, creio que de Viana e outro do Porto, por Barcelona, e é a própria cidade do Porto e a vila de Viana que instam o rei para tomar uma posição de força para com Barcelona e resolver o problema. Há outros, muitos outros. Finalmente, mesmo nos próprios domínios exclusivamente estatais, como o militar, era importante que esta rede de informação assegurasse precisamente o conhecimento daquilo que acontecia noutros lugares, como já veremos também.
Voltemos aos navios. Nos portos construíram-se navios cada vez mais modernos e capazes, de maior tonelagem. Foi um dos grandes problemas a resolver pelo Estado, consciente dessa necessidade no caso português, depois de Bartolomeu Dias ter aberto o caminho para a Índia e com as notícias dos mercadores que chegavam a Lisboa sucessivamente. Racionalizando o número de tripulantes, é um assunto que nós ainda não conhecemos totalmente. A rácio de tripulante tonelagem, embora haja regulamentos régios sobre isso e transmitidos aos portos e debatidos nos portos, aumentando a sua capacidade de carga e de autonomia. Desenvolveram-se formas de apetrechamento desses mesmos navios, criaram-se entrepostos e facilidades de trânsito, de carga e descarga, eliminaram-se obstáculos, nivelaram-se terrenos, edificaram-se cais em madeira e em pedra, cada vez mais, e sabemos que, por exemplo, as maiores obras públicas medievais e modernas ocorreram frequentemente nestes espaços ribeirinhos. Não por acaso, os homens do mar foram peritos nestes assuntos. Eu falei aqui disto na última vez que cá estive. Preparo a publicação de um livro que, entre outras coisas, mostrará os inventos propostos por dois portugueses à coroa de Castela para organizar um porto, a Corunha, e modernizar outro, Sevilha. Falo, respectivamente, Simão de Alcáçova, Simão de Alcazaba, como ele nos aparece na literatura espanhola, e de Estevão Gomes. Enfim, estabeleceram-se serviços de fiscalização, vigilância do tráfego, sistemas de saúde marítima e guardas de saúde, definiram-se lugares de quarentena, meios de sinalização e diversos serviços de acolhimento e de apoio à navegação. Todo este processo evolutivo teve reflexos na qualidade e dimensão do transporte de mercadorias e de pessoas. Fizeram da armação de navios, e aqui o termo anglo-saxónico shipping faz todo o sentido, fizeram deste setor um setor-chave para o progresso económico do mundo moderno. Setor-chave que precisava de ser versátil e de ter uma capacidade operacional apreciável. Basta pensar em tudo o que era preciso para mobilizar, para armar um navio, desde a sua construção até ao momento de o pôr a navegar. Dinheiro, é claro, mas também segurança no investimento, garantida por um conjunto de normas de funcionamento entretanto estabelecidas. Desde logo, regulamentos bem claros relativos aos fretamentos, a criação de um sistema de arqueação de embarcações e mesmo os próprios sistemas de pesos e medidas que, se não foram unificados, isso demoraria séculos, como sabemos, foram pelo menos entendidos e conhecidos. E organizações destinadas a proteger os que nela participavam. Foi nos portos que se constituíram as primeiras bolsas de mercadores e companhias das naus, como as conhecemos. E aqui o diálogo com os poderes centrais, com os reis, foi fundamental. Reis que perceberam como estas eram importantes mutualidades e ampararam-nas. Inclusivamente participaram nelas com dinheiro e com os seus próprios navios. Nasceram na Idade Média e prosseguiram na época moderna noutros moldes. Também o ordenamento portuário só foi possível através do diálogo entre as instâncias do poder, local e central, e graças à conjugação de esforços entre todas as entidades que neles tinham interesse, oficiais e privadas. As palavras de Pedro Medina que utilizei a abrir este texto fazem sentido no contexto em que ele as escreveu. Palavras de alguém que, investido na função de coreógrafo, gabava as virtudes da terra que se propunha descrever. E sim, havia muitos centros de navegação e muito ativos. Mas esse número generoso e mesmo a amplitude do seu tráfego escondiam deficiências estruturais e dificuldades transversais à maioria desses centros, decisivas não só para estabelecer o seu estatuto, mas também para determinar o seu futuro. A geomorfologia, ao contrário do que tantas vezes se pensa, não ajudava na maior parte dos nacionais. Eu estou perante uma audiência de homens do mar e saberão muito melhor do que eu como os portos portugueses são difíceis. Foram difíceis e foram muito mais difíceis. A maioria defrontava-se com problemas que só com muito esforço foram resolvidos. Os investigadores falam numa coisa interessante que é a geografia de vontade. Ou não foram, porque o assoreamento, os rochedos das barras, a exposição a ventos fortes e variáveis acarretariam a decadência de alguns e, em alguns casos, o seu desaparecimento. Este panorama faz destacar precisamente
a importância destes diálogos entre poderes e os grupos que operavam nos portos, a necessidade de reconhecermos formas de intervenção, o grau de autonomia e de dependência de cada um, porque foi desta interação que os portos se desenvolveram, criando os recursos de que a coroa tantas vezes se serviu. Precisamos de conhecer o seu perfil, costumamos tê-los como adquiridos. As crónicas e documentação falam-nos de gentes costeiras com navios e, sobretudo, as primeiras deixam no ar a ideia de que em qualquer lugar de onde se pudesse chegar ao oceano e houvesse gente a navegar, estava um porto. Mas não é bem assim. Se a geomorfologia, a dinâmica dos terrenos, condições climatéricas, escassez financeira eram obstáculos a vencer, podemos somar-lhes mais um. Portugal era tudo menos um reino povoado e urbanizado. E isso impedia que se criassem estruturas populacionais e de importância bastante para lhe chamarmos cidades portuárias, capazes de, pelo seu peso e necessidade, despertar atenção aos operadores marítimos. E tudo isto, no meu entender, e sem qualquer juízo de valor, porque os historiadores não fazem juízos de valor, mas creio, e é a opinião das pessoas com quem eu falo, com quem eu trabalho, com quem eu estudo, que isso acentua a capacidade demonstrada nestes séculos por Portugal para se fazer uma potência marítima. Foi vencendo todas estas dificuldades que isso se conseguiu. Se calhar a questão a necessidade aguça ao engenho, e é daqui que nós temos muito a aprender precisamente com a forma como se lidou com estes obstáculos num período em que era tão difícil lidar com eles. Textos dos séculos XVI e XVII, como este nem tanto, que este é um texto coreográfico, mas outros que verei a seguir, forçam-nos a repensar aquela noção de porto, ou pelo menos a categorização dos espaços portuários, definidos tanto pelas condições geográficas como pela dimensão e ainda pelos recursos navais existentes. Um perfil que é também determinado pelos grupos que nele atuavam e pelo alcance da sua intervenção. Eu estou a perder muito tempo com esta questão, mas gostaria de que percebessem que depois há todo um edifício naval e de navegação e de rotas e de circuitos que é criado neste período e que normalmente também nos escapa na documentação. E ela aparece-nos, por exemplo, nas tabelas fiscais. Perceber a quantidade e o dinamismo que estas frotas portuárias, destes portos mais pequeninos e grandes, estou a falar neste caso, por exemplo, do norte de Portugal, porque acaba por ser sempre subsidiário de muitas coisas, a partir do Porto, a quantidade de gente que nós encontramos de Guimarães, de Viana, mas falo, por exemplo, de Guimarães, de Braga, de lugares do interior e depois do litoral de Viana, depois de Esposende, de Fão, tudo, que concentram interesses em Matosinhos, e é curioso que já desde esse tempo se fala nos leixões, e aquilo quase começa a ficar definido como os leixões de Matosinhos, como um porto, um ancoradouro. Sabemos que os leixões eram rochas que ali estavam e que formavam como que uma baía natural onde se abrigavam os navios, mas eu, no texto que publicarei a seguir, mostrarei, por exemplo, no texto que estou a última, da Academia, do último, mês a mês saem 2, 3 navios do Porto para Lisboa, coincidindo sobretudo depois quando chegam as frotas da Índia, e da mesma forma, de mês a mês, saem 2, 3 navios para Sevilha, coincidindo com todos os interesses que lá existem e também, muito mais, evidentemente, quando chegam as frotas das Índias. Gostaria que entendessem este meu foco nos portos e nas marinhas mercantes. Interpreto como fundamental no próprio desenvolvimento da marinha de guerra e na máquina naval do Estado, porque também eles, portos e marinhas mercantes, tiveram uma forte dimensão militar que decorria do facto de, tantas vezes, terem de se valer a si mesmos,
Enfim, da própria atenção que o Estado lhes passou a dar neste âmbito militar, exigindo-lhes precisamente capacidade militar, que no fundo desse um contributo para assegurar a prosperidade dos tratos marítimos, digamos até muitas vezes para os garantir, ponto final, para garantir que eles funcionassem. Um dos desafios deste texto, que aqui vos estou a apresentar, foi-me lançado por Filipe Castro, quando lhe comentava o armamento, sobretudo a artilharia, de alguns navios mercantes, a propósito do naufrágio de Esposende, temos falado aqui tantas vezes dele, que eu creio ter identificado, porque há um navio e há uma relação de um naufrágio de Esposende, precisamente um navio de um destes pequenos portos do Douro, de Massarelos, hoje centro da cidade do Porto, na altura Arrabalde, que naufragou precisamente ali, morreu toda a tripulação, e será difícil não ser esse navio. A questão ou dúvida de Filipe Castro era que o navio em causa trazia artilharia e era convicção do Filipe e de historiadores em geral que os mercantes raramente a carregavam ou carregavam muito pouca. Mas não. Dependendo das rotas e sobretudo dos contextos históricos, os mestres, por mais que isso os desgostasse, porque a artilharia era muito cara e muitas vezes era um peso morto num navio de carga, tinham de a meter a bordo e mais, tinham de a saber usar, o que implicava, entre outras coisas, que alguns marinheiros estivessem aptos a manejá-la. Eu só vou dar aqui estes exemplos, mas podia dar outro que já publiquei, inclusivamente, o caso da nau Santiago, que leva os jesuítas do Beato Inácio de Azevedo ao Brasil, e é um navio mercante, e um navio muito interessante, porque é um navio transformado, é um navio que se transforma, mais uma vez, em Miragaia, num pequeno colégio, num pequeno convento, porque os jesuítas fretaram mais de metade da nau e fizeram dela, precisamente, um convento. É uma descrição muito interessante dos trabalhos dos estaleiros. É colocar uma mesa que era amovível, que era utilizada tanto para comer como para estudar, utilizar aquele espaço como espaço de retiro dos jesuítas e uma cozinha própria para os jesuítas, que depois acabou por funcionar para o resto do navio. E o navio é atacado por um corsário francês e resiste. E combate, aliás, essa é a grande perdição da embarcação, precisamente o ter resistido. E há uma descrição muito forte, muito boa do combate, e inclusivamente algumas soluções que nós conhecemos na Marinha de Guerra, eram utilizadas regularmente. Estou a falar de um navio que vai para o Brasil, por aí simplesmente, não é? Por exemplo, a utilização da chareta, portanto, da rede que evitava a abordagem, da artilharia, dos piques, das alabardas, de uma série de armas que eles utilizam no combate, e um combate bastante duro com um corsário. Ora, isso dependia dos contextos, não vou falar desse, mas falo destes. Estes navios são navios mercantes, e verão, estão ali minimamente descritos. Podia descrever depois a carga, o armador, para onde é que ela ia, para onde é que não ia, mas ficamos por aqui. Navios pequenos, como vê, o que é próprio dos portos, e é próprio de muita desta exploração dos mares, como nós conhecemos, não é? Os navios de Vasco da Gama não tinham mais do que aquilo, não tinham mais de 120, 130 toneladas. Os navios de Fernando Magalhães, o mesmo, ou menos até, porque conhecemos essas tonelagens. Mas reparem, estamos a falar ali de uma nau de 80 toneladas, com 5 peças de artilharia grossas, mais uma série de armamento, alabardas, picas, dardos, que levaria até Lisboa, onde entraria mais artilharia. A nau Conceição, que leva 17 tiros, 2 roqueiras, 2 passamuros, um falcão, 12 berços, quintal de pólvora, 18 picos, 24 dardos, e lá está, vai apavesada e enredada. E reparem no que é que se diz quase sempre dos tripulantes. Estamos a falar de
tripulações pequenas, 29 pessoas naquele caso, mestre na nau Conceição, contramestre, 17 marinheiros, 6 grumetes homens, pajens homens, e todos definidos como gente de guerra. Os de baixo, reparem, 30 homens para peleja, gente bem disposta e aparelhada para guerra. Queria-vos dizer, claro que isto não é exclusivo, mas queria-vos chamar a atenção para um pormenor. Para onde é que vai este navio? Vai para a Terra Nova, para a pesca do bacalhau. Estes navios vão, na sua maioria, para estes lugares. Não é exclusivo porque, vejam aqui vai a nau Jesus, vai para Lisboa à procura de frete, mais uma vez, leva marinheiros grumetes para peleja, 13 peças de artilharia. Não estou a falar que seja uma artilharia, está aqui gente que sabe muito mais do que eu sobre isto, mas não estamos a falar de navios mercantes, navios relativamente pequenos. A nau São João, que leva, vai para Lisboa também, a nau Anunciada que vai para a Terra Nova, a Conceição que vai para a Flandres. Esta aqui, a nau São João, é que me parece mais bem armada, e depois temos aqui também uma série de... há uma que... peço desculpa. Menos armada. Sim. Mas há aqui uma que... esta aqui, a nau São João, que nitidamente me parece... quase um corsário. Ele diz que vai, sim senhor, para Lisboa, levar, como já viram, alguns vão abastecer os armazéns régios, as armadas da coroa, mas este leva uma série de artilharia, vai meter mais artilharia, pólvora e mais gente, que não se justifica muito, a não ser que, pronto, tenha alguns interesses para além da mera viagem de mercante, não é? Acontecia, nós tínhamos corsários e bons. Aqui era o que eu estava há pouco a querer dizer relativamente aos portos. Nós muitas vezes temos esta ideia, é um porto. Estes documentos... queria explicar, queria dizer, eu devia ter dado um contexto, que era isso que no início queria fazer, peço desculpa. Estes navios saem eu creio que refiro isso no primeiro, exatamente, entre 1 de janeiro de 58 e 59. São 20 navios, e reparem que em 20 navios novos estão bem artilhados, bem armados, e isto é na sequência dos episódios que nós conhecemos, dos problemas com os franceses, com os corsários franceses, e de uma série de mandatos régios que vão, sobretudo, passam por todo o reinado de D. João III. Isto depois tem outros documentos, e passa também ao reinado de D. Sebastião. Portanto, há uma série de regulamentos que impedem os navios que vão para Ponente, que iam para o Norte, que iam para a França, que iam pelo Norte, de navegar sem artilharia. Uma das primeiras medidas que me parece... que se explica, é de D. João III, que pura e simplesmente impede a navegação. E depois aqui, mais uma vez, os problemas de diálogo com os portos, entre os portos e a coroa. Os mestres recusam-se, nem pensar. Nós temos que trabalhar e temos que seguir. E, portanto, depois há uma série de regulamentos que vão retificando e vão tornando isto mais claro, obrigando os navios a carregar artilharia de acordo com a sua tonelagem. Estamos num período ainda, e por isso vos dizia, e queria voltar a essa questão, estamos num período, eu aqui podia mostrar, eu espero, e no texto final, transcrever todo este documento e publicá-lo, porque acho que é um bom documento, que nos dá um bom retrato da marinha mercante num determinado período, e de alguns navios, que isto vale o que vale, é outra das questões que também quero discutir ainda, mas
Se eu vos mostrasse os 20 navios que aqui estão, neste período, só um é que vai para o Brasil. É uma pequena caravela, 30 toneladas ou 35 toneladas, o que para mim é uma loucura, meter-se num barquinho de 30 toneladas e dizer que vai para o Brasil. Mas ia. Porque ainda não é, nós a partir daqui, final dos anos 60 do século XVI, é só Brasil. É o Brasil. Aliás, as viagens para o Brasil explodem. No livro que eu publiquei aqui na Academia de Marinha sobre a navegação nortenha no Atlântico, sobretudo no Atlântico nesse período, é uma explosão enorme. Nós temos 2 ou 3 viagens até meados do século XVI, a partir daí temos 340, ou não sei, são muitas viagens documentadas. É o Brasil. Nesta altura, este processo é interessante, é a navegação para o norte da Europa, para a Flandres, a navegação invisível para Sevilha, muita navegação para Sevilha, de outro tipo de navios, e esta da Terra Nova, do bacalhau. E nós conhecemos, e isto para mim causou-me alguma perplexidade a primeira vez que contactei, já há muitos anos, com este documento, e perguntei, e realmente a Terra Nova neste período é um palco de guerra. É a rivalidade entre os bascos, os franceses, os ingleses. Portanto, quem ia para a Terra Nova ia para a guerra. Aliás, veem que todos eles bem dispostos para a guerra, bem aparelhados, bem armados. Portanto, era esta precisão que eu gostaria de fazer. Depois, poderia dar outros exemplos, mas isso nunca mais pararia de dar exemplos de combates navais à entrada dos portos, e há combates navais muito duros, e isso mostra bem como, mais uma vez, nós, aqui em Portugal, a Armada Portuguesa, vou dizer, os comandos portugueses, o poder central em articulação com os portos, começa a ter uma percepção daquilo que é o poder marítimo e a importância que ele tem e a importância de lidar com ele, mesmo num período em que supostamente estamos em decadência, ou estamos muito desafiados pelas potências do norte da Europa. E sucedem-se, e isso é muito interessante, sucedem-se os combates, por exemplo, com a contra-armada inglesa, e o que se fazia, e esta relação, é preciso pólvora, e é o próprio comandante da fortaleza de São João da Foz que vai pedir pólvora à cidade para levar, e depois a necessidade de armar pequenos navios para levar a pólvora aos navios que estão a combater, algumas pequenas vitórias, enfim, todo um processo que mostra precisamente esta relação forte que há entre os poderes centrais e os portos. Ainda tenho alguns minutos. Volto à questão da informação, e isso dará aqui este resultado. Os reis contavam com os seus súbditos para os informar. É mais um dos recursos de que o poder central, eu estou a falar assim para distinguir precisamente aquilo que é aproveitamento otimizado, chamemos-lhe assim, dos recursos marítimos ou navais, ou dos portos, ou do que ali se passava pela coroa na constituição de todo este edifício que me parece tão interessante neste primeiro século da época moderna. É um destes recursos, a informação. Os reis contavam com os súbditos para os informar. Alguns foram formados especificamente para o fazer, enviados para onde mais convinha, a ver, a recolher dados, a convencer peritos a mudar de campo e a vender os seus serviços em benefícios de outra coroa, em suma, a colher dados em benefício de uma empresa que se sabia ser, desde o início, muito competitiva. Outros, quase que podíamos chamar-lhes espiões espontâneos.
marinheiros ou mercadores e todos os outros que agora falei, de passagem pelos portos, interessavam-se pelo que viam, pois o que viam podia merecer a pena ser contado. Navios em construção ou a aparelhar, aparatos militares ou movimentações inusitadas não passavam em claro aos olhos experimentados e atentos destes homens. Estar atento era a peça mais importante do seu kit de sobrevivência, chamemos-lhe assim, e mais uma vez o que se observava podia aproveitar aos seus. Se os relatórios dos enviados portugueses a Sevilha a informar-se dos preparativos da viagem de Magalhães, sabemos disso, e a tentar demovê-lo de sair ao serviço dos castelhanos ficaram célebres, não menos importantes foram os pareceres dos mestres de navios de Vila do Conde, por exemplo, pareceres que deram sobre as naus de Loaiza e de Alcazaba a fazer no estaleiro da Corunha. Os portos ibéricos estavam sob vigilância. É mais uma vez a percepção, mais do que uma percepção, a evidência de que os reis, as coroas, nunca deixaram de se valer dos portos, de contar com eles para acautelar os seus próprios projetos e empresas. E por isso, os espiões, chamemos-lhe assim, quando avaliavam o peso do poder marítimo dos rivais, incluíam sempre nos seus relatórios o número e qualidade dos navios existentes em cada porto de mar. Assim, não admira que a Inglaterra tenham chegado um ou dois destes relatórios, ou destes escritos, e foram feitos em 1577. Não sabemos exatamente quem foi o seu autor, nem como chegou ou chegaram a Londres, mas não é preciso adivinhar muito. Algum mestre do navio levou os papéis, algum marinheiro, alguém pago para isso. Em todos os portos havia quem se servisse desta gente para serviços idênticos. Estão escritos em língua castelhana e quase de certeza foram feitos por um castelhano. Porém, arquivisticamente estão descritos como sendo enviados pelo embaixador inglês em Castela, podendo muito bem tratar-se de informação recolhida por um espião castelhano ao seu serviço. O que é que nos dá isso? Dá-nos precisamente este quadro que aqui está. Estes papéis descrevem os portos de Castela e de Portugal, e aqui darei atenção, evidentemente, aos portugueses, segundo o critério de existência de navios artilhados, precisamente porque, reparem, estamos em 1577, havia um pouco a percepção, conhecemos isso da história, de que Portugal não tardaria a cair na órbita castelhana, e isso aconteceu muito rapidamente, como sabemos. Os ingleses, nesta altura, sabiam que o essencial do confronto, da rivalidade mesmo, do confronto aberto, como veio a acontecer, seria no mar. E, por isso, precisavam de conhecer a qualidade dos ancoradouros e, neste caso, o documento que aqui está divide-os, precisamente, em duas categorias, portos ou baías. Isso é interessante, distinguem-se depois por aqui, basicamente são estes os portos, os grandes portos, os outros são pequenos ancoradouros, porque aqui temos sucintos inventários sobre os navios existentes em cada lugar, enunciados porto a porto, de acordo com os modelos, tonelagem e artilharia que cada um levava. Interessavam aos ingleses e interessa-nos a todos nós que pretendemos esboçar um panorama portuário da península e, no caso presente, de Portugal. Resulta... peço desculpa. Achava que tinha isto aqui e não tenho. Mas eu digo-vos, e acreditem em mim, porque está aqui escrito, não incluí este inventário, é o inventário dos navios e eu queria tê-lo metido aqui. E então, como eu disse, há dois inventários que se distinguem, sim, vou terminar, que se distinguem precisamente falando portos. Os portos são estes: Caminha, Viana, Vila do Conde, Porto, Aveiro, Lisboa. Curiosamente, não inclui nenhum Porto do Algarve ou a sul de Lisboa na categoria de portos.
onde entrar na categoria de baías portos como Coimbra, não é Coimbra, evidentemente, Sesimbra, Setúbal, Lagos e Portimão. São os únicos que entram aqui nesta listagem. É curioso que, em alguns casos, por exemplo, Buarcos, Lagos, nem sequer os navios são indicados, diz-se portos de pescadores, assim como aparece por ali também no segundo relatório Matosinhos e Lessa como pescadores, o que não é totalmente correto, porque Lessa é um local inclusivamente de armação de naus, um lugar de portos, um lugar de navios bastante interessantes. E depois temos, e verão isso depois, sobretudo, aquilo que interessa, caminha 5 navios caravelas com a tonelagem especificada, de 80 até 100 toneladas. Depois as diferenças dos inventários. Viana, 11 navios e caravelas. Vila do Conde, 9 navios e caravelas. Porto, 10 naus e caravelas. De 80, 100, 200, 300, 350 toneladas. E eu sou honesto, nunca encontrei nenhuma desta tonelagem. E, evidentemente, Lisboa. Lisboa, que se distingue, e precisamente esta noção de que há aqui um complexo militar muito importante, distingue-se Rei de Portugal, e depois diz-se galeaças e galeões, 8, galés 6, naus de mercadoria da Índia, 4 ou 5 de 400, 500 até 600 toneladas. No outro inventário isto coincide. Naus de particulares que tratam nas Índias, nas ilhas, nas Índias e em Calicut, 26 navios de 150, portanto temos aqui 150, 200, 250, 350 até 400 toneladas e caravelas 30 de 70 a 120 toneladas, algumas delas caravelas redondas, certamente caravelas de armada. Curioso, no segundo inventário, inclui-se aqui aquilo que é a navegação das Molucas, entrando nas Índias Orientais e Molucas, e estendendo a tonelagem dos navios, 9 navios, de 800 até 1000 toneladas e 4 de 1300 a 1400 toneladas, o que me parece um manifesto exagero, que podemos atribuir, não sei a quê, eventualmente àquela questão que nós também nunca veremos de resolver, o que é que vale a tonelagem em cada lugar da Europa. Enfim, eu posso vos dizer que ainda tinha aqui mais 15 páginas para vos dizer, mas não. Vou-vos dizer apenas que depois há um documento fabuloso, que é este, que todos nós conhecemos, que é o Atlas de Pedro Teixeira, que nos refere toda a costa da Península Ibérica, de 1634, e que nos diz uma coisa muito interessante e que nós gostamos de ouvir, mas é dita por alguém que viveu isto. Portugal é uma escola de marinheiros. Os portos portugueses são tão difíceis que Portugal se tornou, desde sempre, uma escola de marinheiros. E eu direi, precisamente, que este século XVI, em que eu me movo mais, é o século do Atlântico. E Lisboa também não resistia a esse século. E o diálogo entre portos e a coroa, entre portos com os seus mercadores, com as suas redes, de que eu acabei por não falar, mas tenho muitas coisas interessantes para vos dizer, de uma rede absolutamente fabulosa dos Vaz Gomes da Costa, que se estendem por todo o mundo, estarão em todos os negócios, a começar no tráfico de escravos. Esse diálogo mostra-nos uma coisa, mostra-nos que os portos foram lugares de trânsito. Uniram regiões pelos rios que os serviam. Levaram o mundo a esses espaços do interior isolados pelas péssimas vias de comunicação. São lugares de uma riquíssima história cultural que começou na Idade Média
Mas é precisamente com a expansão marítima dos séculos XV e XVI que tudo se alterou. E os agentes locais foram capazes de os transformar em empresas eficazes. Podemos dizê-lo assim. Podemos falar e gostar de ser miserabilistas da nossa decadência. Eu acho que é um erro falar nessa decadência. A decadência existe, é natural, mas a decadência tem muitas formas de ser interpretada. E eu acho que caímos precisamente nesse erro quando esquecemos que os agentes portugueses, aqui ou noutros lugares, continuaram a ser decisivos na construção do mundo moderno e na consolidação daquilo que nós hoje chamamos mundo global. Não deixaram de o ser. E, precisamente, se isso decorreu, muitas vezes, da necessidade de iludir o poder central, noutras vezes decorreu muito da colaboração com o poder central. A curiosidade estimulou-nos muitas vezes, e Portugal escreveu o primeiro capítulo dessa história e participou em todos os outros. Este texto procura iniciar uma pequena revisão ou reflexão sobre isto e é a melhor prova de que a história desse mundo novo ainda tem muito para nos maravilhar. Muito obrigado e peço desculpa pelo...